Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa última aula da primeira parte da nossa disciplina, que é referente à introdução à psicologia. Nessa aula, a gente vai debater a relação entre a psicologia, educação e seu desenvolvimento. Antes da gente se adentrar na relação da psicologia com a educação, eu acho legal a gente fazer uma pequena revisão do que a gente já viu até este momento. A gente já sabe que desde que o ser humano ele começa a se perguntar sobre suas características enquanto espécie, a refletir sobre as características do homem, existem questões pertinentes à psicologia. Essas questões, a gente pode tomar o marco inicial delas nos filósofos gregos, e a gente tem três grandes nomes neste contexto: o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Lembrando que o Sócrates é o filósofo que fala que a famosa frase do Sócrates: conhece-te a ti mesmo, como precisa saber conhecer a si mesmo. O Platão, que fala que os seres humanos nunca têm acesso à realidade, pois a nossa vida enquanto sujeito se vê presa às sombras da verdade. Para poder entender um pouquinho disso, tem o mito da caverna de Platão, que eu não vou me adentrar nisso agora. A gente vai falar sobre isso na disciplina de Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação. E o Aristóteles, que fala a respeito de corpo e alma, que corpo e alma não separam e que o princípio da vida é psique. E o Aristóteles acrescenta que ele fala ainda de três tipos diferentes de alma: a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma pensante, sendo que o ser humano é composto dessas três almas. Então, no decorrer da Idade Média, a gente viu que a psicologia, um pensamento sobre a ideia do que seria essa psicologia, tem como marcos teóricos da Igreja. No Renascimento, a gente vê surgirem algumas ideias que vão se contrapor a essas concepções dominantes da Igreja e uma tendência a se pensar em reflexões centradas no homem. Na Idade Moderna, a gente tem a importância de Descartes, que fala da separação entre corpo e o espírito e como isso contribui para o desenvolvimento da medicina, que de certa forma vai impactar na psicologia. E na Idade Contemporânea, a gente tem o Comte com o positivismo e a sua sugestão de se criar um método que tornasse possível estudos dentro da área das ciências humanas. Nesse contexto, ainda se somando essa questão do Comte, a separação do corpo e do espírito, a gente vê o surgimento do primeiro laboratório na Alemanha do Hund. Tudo isso são as etapas que culminam no que a gente fala de psicologia, as várias vertentes que essa ciência incorpora, tá? A psicologia, enquanto um campo de estudo, pode ser tomada como uma ciência nova, a gente já viu isso ao longo da nossa disciplina, mas com um objeto antigo, nova porque ela se constitui enquanto ciência no final do século XIX, início do século XX, e antiga porque desde os gregos já existem inquietações que a gente pode tomar como psicológicas. A psicologia é uma ciência que tem como característica o fato de pesquisador e objeto se confundirem, ou seja, é um homem refletindo sobre o homem e o homem fazendo pesquisa sobre isso. É uma ciência que se preocupa com a compreensão integral do homem e de seu processo psíquico. A psicologia ela se faz presente em várias áreas de atuação. A gente vê psicologia hoje em organizações, empresas, associações, hospitais, em esporte. E a psicologia, ela em suas psicologias, diferentes vertentes, ela busca compreender o desenvolvimento humano, aspectos sociais, neurociência, comportamento animal, tem N vertentes de trabalho. E quando a gente fala em psicologia, algumas pessoas costumam confundir a psicologia com a psicanálise e com a psiquiatria. Vamos lá então desmistificar. O psicólogo, gente, é aquele sujeito que vai escolher uma linha preferencial para poder trabalhar. Ele é formado no curso superior de psicologia. Ele trabalha com atendimento clínico, por exemplo, e é um tipo de profissão que pega o tratamento, a cura pela fala, vamos dizer assim. É um profissional que de forma alguma pode prescrever medicamento, passar medicamento. A psicanálise é uma vertente dentro da psicologia, também pode ser tomada como campo de atuação. Ela foi fundada pelo Freud
E segundo Freud, qualquer pessoa que tem um curso superior pode ser o psicanalista. Você vai frequentando a escola de psicanálise posteriormente, tá? Então, não necessariamente um psicanalista é psicólogo, tá? Mas um psicólogo, ele pode sim escolher seguir como sua vertente de trabalho a psicanálise. E a psiquiatria, ela é um ramo da medicina. O psiquiatra, obrigatoriamente, ele é formado em medicina e já é um sujeito que vai trabalhar com a prescrição de medicamentos, um tipo de atuação um pouco diferente da do psicólogo. Então, eu acho que já deu para diferenciar quem é psicólogo, psicanálise e psiquiatria, tá? A psicologia, dentro da educação, ela vem a contribuir com o desenvolvimento da educação. Enquanto a psicologia ela vai se consolidando enquanto ciência, surge uma crença de que a psicologia ela pode auxiliar o processo pedagógico, que com os conhecimentos da psicologia eles podem somar e melhorar a educação. Então, dentro dessa vertente, a gente observa duas tendências. A primeira tendência, que seleciona alguns princípios e explicações dos diferentes ramos da psicologia e aplicam na educação. E uma segunda tendência, que se apropria dos conhecimentos desenvolvidos pela psicologia com relação aos processos educativos. Então, no primeiro a gente vê a educação como um campo de aplicação do conhecimento gerado pela psicologia, e na segunda tendência a gente vê a psicologia da educação como uma disciplina específica dentro da psicologia. Então, num primeiro momento, assim como a gente vê no desenvolvimento da psicologia, a psicologia é muito ligada à filosofia. A sua relação com a educação não é diferente. A gente vê uma imbricação de psicologia, filosofia e educação. A filosofia, como eu já disse para vocês anteriormente, em aulas passadas, e já me referi a isso nessa aula de hoje, ela é considerada a primeira forma de desenvolvimento racional do pensamento humano, e a relação entre psicologia e educação foi por muito tempo mediada pela filosofia, que quer explicar, dar explicações psicológicas de natureza filosófica. Então, nesse caso, dois expoentes que a gente tem muito presentes são Platão, que ele fala que as ideias nascem com o ser humano e é delas que se origina o conhecimento, e a gente tem o Aristóteles, que, diferentemente de Platão, defende que as ideias, o conhecimento, vêm das evidências que a gente tem a partir do uso dos sentidos. Então, dessa forma de pensamento de Platão e de Aristóteles, sai Platão com o racionalismo e o Aristóteles com o empirismo. De que forma que isso vai impactar na educação? Se a gente pode ver isso como que a apreensão da realidade ela vai ocorrer de maneira diferenciada, devendo ser considerados sujeitos que vão estar envolvidos nesse processo, e a finalidade do ensino deve ser o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, na medida em que a psicologia ela se separa da filosofia e se consolida como uma ciência autônoma, ela ganha um grande reconhecimento científico e social, e de certa forma esse período coincide com a implantação das escolas de massa, que é um sistema escolar tal qual a gente é acostumado com ele hoje nos países ocidentais. Então, a gente vê ampliação e consolidação de uma série de pesquisas que envolvem a questão da aprendizagem, instrumentos de medida e de avaliação. Nesse período, uma figura que se torna muito presente no debate educacional é o Alfred Binet, conhecido dos testes de QI. Existe uma aplicação de testes de QI nas escolas. A gente vê essa tendência no Brasil para poder separar o que eles classificam nesse período como um aluno que é normal e o aluno que é anormal. Então, são depositadas na psicologia expectativas de que essa ciência ela pode elaborar uma teoria aplicada ao campo da educação, ao mesmo tempo que ela pode ser capaz de fornecer fundamentos e colocar os professores a par do desenvolvimento mental nos alunos. Então, nesse sentido, a psicologia ela seria uma espécie de manual de orientações para que o professor consiga entender o desenvolvimento mental do seu aluno. A psicologia ela se coloca como uma função profilática e prescritiva, ou seja, de tentar evitar possíveis problemas que
impactem no desenvolvimento eficiente e eficaz do processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente faz o uso do teste de QI, por exemplo, e classifica um aluno que é normal igual normal, esse aluno que tem alguma necessidade específica de aprendizagem, no contexto que a gente está vendo aí, ele sai do sistema de ensino. Então, o que não é homogêneo, o que foge à regra, de certa forma vai ser retirado em favor de uma homogeneidade. Nesse contexto, no século XX, quando a psicologia está se constituindo como ciência, e estão constituindo os seus primeiros passos como método experimental, quando a gente pensa na relação com a educação, 3 grandes nomes contribuem nesse processo. O primeiro é o Cattell, ele é o representante da escola americana, ele vai desenvolver experimentos sobre diferenças individuais e ele cria testes mentais para poder medir memória, nitidez sensorial e rapidez de movimentos. Veja como isso tem muito a ver com o que a gente falou no slide anterior. O William James, ele vai ser um defensor de que a função do pensamento não é apenas reproduzir os objetos, mas ele está ligado a questões comportamentais e emocionais que vão impactar na forma como o indivíduo age. E o Stanley Hall, ele se dedicou à compreensão dos efeitos da educação sobre crianças e adolescentes, e ele desenvolveu algumas pesquisas sobre a psicologia da criança, além de instrumentos de avaliação no processo do pensamento infantil. Vejam como esses 3 estudiosos, eles tentam utilizar métodos que tentam medir, aferir e avaliar ligados à psicologia. Então, a gente vê que até a década de 1960, a psicologia da educação ela vai influenciar muito teorias educacionais. Ela vai se tornar uma disciplina presente nos cursos de formação de professores no período, e a gente vê 2 correntes de pensamentos diferentes. Enquanto nos Estados Unidos a preocupação se dá com a psicologia da aprendizagem, na Europa a gente vê uma preocupação com a psicologia do desenvolvimento. E após a década de 1960, a gente vê que novos campos do saber vão começar a dialogar com a psicologia. A psicologia ela vai tomando um caráter multidisciplinar, sem desconsiderar o seu objeto inicial de pesquisa, de estudo, e ela vai ser uma ponte com a educação, vamos assim dizer. Então, até a década de 1950, a gente tem influência de instrumentos de avaliação de desempenho, de análise do processo de ensino-aprendizagem e de psicologia da criança. Quando a gente fala de instrumentos de avaliação, já falei com vocês do Binet, e a gente tem uma área que se chama psicometria, que são uma série de testes mentais para medir a capacidade do indivíduo, memória, nitidez, rapidez. Vejam, procurem no Google teste de QI que vocês vão conseguir ver direitinho essa questão dessa psicometria e da classificação do sujeito de acordo com o desempenho que ele tem nesses testes. Quando a gente fala da análise do processo de ensino-aprendizagem, a gente pensa na questão do associacionismo, que a gente tem a lei do efeito. A gente vai, de certa forma, falar mais dessa lei na nossa próxima aula, quando a gente começa a discutir as teorias e vamos falar do behaviorismo. E essa lei do efeito é basicamente assim. Quando eu tendo a repetir situações que eu considero benéficas, que me gerem satisfação. E um elemento que pode me ajudar a repetir comportamentos são as recompensas. E isso contribui para a retenção. Quando eu sou punido ou uma coisa não me agrada, eu tendo a não repetir aquela ação. Essa é a lei do efeito. E a lei da prontidão, ela fala que a aprendizagem ela depende de um resultado agradável. Ela está muito ligada ao estímulo e à resposta. Um exemplo de estudioso dessa área é o Thorndike. Quando a psicologia da criança está ligada a uma vertente de renovação pedagógica, é quando a gente fala dentro da história da educação da escola nova, que fala que a finalidade da educação é assegurar o desenvolvimento e ela deve partir não do conteúdo, mas sim dos interesses dos alunos.
O Clapeyret e o John Dewey são dois grandes nomes que vão influenciar muito o debate, sobretudo no Brasil, quando a gente fala de escola nova, tá? Então, quando a gente pensa de permanências e mudanças entre as décadas de 50 e 60, a gente vai vendo que a psicologia ela vai abandonando essa questão de estar centrada no processo de ensino, aprendizagem, nos conteúdos, e ela começa a pensar em novas formas. Nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, a partir da década de 70 e 80, uma psicologia ligada à instrução. A gente vai ter muita influência do Skinner nesse processo, vamos falar dele nas próximas aulas. Na Europa, a gente já vê uma psicologia com uma pegada mais cognitiva, de teoria genética e sociocultural, onde os grandes nomes são Piaget e o Vygotsky. E no Brasil, a psicologia ela se manifesta como um projeto que busca a formação de um novo homem para uma nova sociedade fundamentada em racionalização e organização científica. Nesse período, o Brasil é muito impactado por ideias que circulavam nos Estados Unidos, tanto que a gente vê prevalecer aqui os acordos McSide, e a gente vê nos Estados Unidos e nos países que vão se ligar à corrente teórica que é defendida lá nesse período, as máquinas de ensinar, as quais eu não vou dar spoiler, agora a gente vai falar delas na próxima aula de behaviorismo, quando a gente falar sobre o Skinner, tá? Então, a partir da década de 1980, a gente vê algumas mudanças na forma da psicologia de pensar. Logo na esquerda, o primeiro sujeito que a gente vê é o Emile Durkheim. O Durkheim, ele fala que a nossa sociedade é como se fosse um organismo, um corpo humano. Nosso corpo não é formado de diferentes partes, a gente tem braços, pernas, mãos, cada parte com sua função. Assim, o Durkheim defende que a sociedade é formada de diferentes partes, cada uma com suas especificidades, com suas funções, e essas partes elas precisam se organizar para poder funcionar de forma eficiente e eficaz. De certa forma, influenciado por Durkheim, o John Dewey, que é o segundo que vocês estão vendo aí, ele vai propor que se pense um ideal de sociedade democrática. Ele defende que cabe à escola preparar o homem para desenvolver o melhor de si, essa ideia dele se depara com o fato que, quando sai da escola, a sociedade não condiz com o tipo ideal que ele idealizou. E ele sofre algumas críticas porque esse pensamento, essa concepção dele, desconsidera as diferenças sociais. Culpa que, por exemplo, o desenvolvimento de rendimento do aluno não é culpa da estrutura social, e sim das características do indivíduo. Então, nessa pegada de ter um olhar dessa diferença, dessa desigualdade que existe dentro da escola, a gente tem as contribuições de Marx e do materialismo histórico, que começa a criticar o fato de que a psicologia e a escola, a psicologia educacional, ela desconsidera as diferenças que são produzidas pelo sistema e atribui o desempenho como se fosse algo apenas individual do aluno, como se a nota do aluno, o desempenho do aluno fosse só por mérito dele, não existem outras questões que impactassem nisso. Então, em cima dessas críticas que o materialismo histórico traz, é que a psicologia ela começa a pensar de uma forma diferente e se começa a questionar essa questão do fracasso escolar, e se coloca até mesmo a escola como uma produtora do fracasso, porque a escola, até então, e até hoje, vamos dizer assim, ela exclui, ela não inclui, ela contribui para a produção do fracasso, não para a eliminação do fracasso. A forma como ela se estrutura legitima, não tenta mudar esse panorama. Então, a partir da década de 80, a gente vê uma mudança na psicologia, uma psicologia que passa a pensar mais o sujeito, o impacto da sociedade, a relação do indivíduo com a sociedade, como isso vai estar atrelado ao processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, é isso que eu queria passar nessa aula para vocês. A gente vai vendo que a psicologia, no primeiro momento, está muito ligada a tentar medir, aferir, classificar os indivíduos,
E a gente vê que ela vai mudando essa forma de pensamento até que ela começa a ver que o indivíduo ele não está isolado, ele por si só não é responsável pelo seu mau desempenho, pelo seu fracasso, que a sociedade na qual ele está inserida faz parte desse processo e essa sociedade ela precisa de ser considerada. Essa era a mensagem que eu queria deixar nessa aula para vocês. Aguardo vocês na nossa próxima semana, no nosso encontro síncrono, quando a gente vai discutir behaviorismo. Até a próxima!